Josué, capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até ao termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito. E as saídas desse termo vão até o mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais esse termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então esse termo continua até as águas de Ensemes, e as suas saídas estão do lado de Enrogel. E esse termo sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém. E sobe esse termo até ao cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então esse termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais esse termo até Baalá, esta é Kiriat-Jearim. Então volta esse termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte. Esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes e passa por Tina. Sai esse termo mais ao lado de Ecrom, para o norte. E esse termo vai a Sicrom, e passa o monte de Baalá, e sai em Jabneel. E assim, esse termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente o mar grande, e suas adjacências. Esse é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba, era pai de Enaque. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, no extremo sul, Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dinomá, e Adadá, e Quedes, e Azor, e Itinã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azoradata, e Queriote, e Esrom, que é Azor, Amã, e Semá, e Moladá, e Azargada, e Esmon,
e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e Iim, e Azem, e Eutolade, e Quizil, e Ormá, e Ziclag, e Madmaná, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e suas aldeias. 29. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoá, e Enganim, Tapuã, e Enã, e Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saarim, e Aditaim, e Gederá, e Giderotaim, 14 cidades e suas aldeias. Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Diliã, Mispe, e Jocteel, Laquis, Boscate, e Reglon, e Cabom, e Laamás, e Kitlis, e Gedorote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e suas aldeias. Libna, e Eter, e Azã, e Ifitá, e Asná, e Nizib, e Keila, e Acazib, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até o mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias. Asdod com as suas vilas e as suas aldeias. Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, Jatir e Socó, e Daná, e Kiriat Saná, que é Debir, e Enabe, Estemó, e Anim, e Gozém, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuá, e Afeca, e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zif, e Jutá, e Gisrael, e Joquideão, e Jonaã, Caim, Gibeá, e Tina, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, e Gedor, e Marate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, e Nibizã, e a cidade do Sal, e Engede, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até ao dia de hoje. Capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desde o lado do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Oron, de baixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O termo da sua herança para o oriente era Atarote, Adar, até Bet-Oron de cima. E sai esse termo para o ocidente, junto a Micmetá, desde o norte. E torna esse termo para o oriente, até Taanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoã. E desce desde Jonoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. E Tapuá vai esse termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém, sendo-lhes tributários. Capítulo 17. Também coube sorte a tribo de Manassés, porquanto era primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, portanto, era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também
Os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Malá, Noã, Ogla, Milca e Tirza. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele. E os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está de fronte de Siquém, e estende-se esse termo à direita até os moradores de Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia esse termo ao ribeiro de Caná, e a Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocaram em Azer, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-seã e as suas vilas, Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando as forças os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor a terra aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, e ainda que sejam fortes. Capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes e enxergados para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas vilas, e voltem a mim. E dividi Laão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gad e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente,
a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: ide percorrer a terra e demarcai-a. Então voltai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa esse termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce esse limite a Atarote e Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Horon, debaixo. E vai esse termo e volta ao lado do ocidente, para o sul do monte que está de frente a Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai esse termo ao ocidente, e segue até a fonte das águas de Neftoa, e desce esse termo até a extremidade do monte que está de frente do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul. E então desce a En-Rogel, e vai desde o norte, e chega a En-Semes, e dali sai a Gililote, que está de frente da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até ao lado de fonte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais esse termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo esse termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul, e o Jordão será seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, e Bet-Ogla, e Emek-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Kefar, Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elef, e Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.